Olá, meu nome é Bianca Roquet e nesse vídeo eu vou falar sobre as coordenadas geográficas. O que são coordenadas geográficas? Coordenadas geográficas são localizações em graus no globo terrestre estabelecidas por um sistema de linhas imaginárias, verticais e horizontais, denominadas por paralelos e meridianos. Eu vou explicar melhor tudo isso. Quando você olha o mapa do estado de São Paulo, você nota que aparece uma linha tracejada. Nas margens da rodovia dos Bandeirantes existe uma placa dizendo: aqui passa o Trópico de Capricórnio. Mas quem é esse tal de Trópico de Capricórnio? Eu nunca vi ele passando por aqui. Mas é claro que não dá para ver. As linhas que dividem o globo terrestre são imaginárias. Isso significa que elas são representações criadas para a gente se localizar no globo terrestre. Então vamos entender melhor como que a gente pode se localizar. Você já brincou de batalha naval? Existem colunas com letras e números. Quando você escolhe uma combinação de letra e número, você encontra uma quadrícula. E essa quadrícula é uma localização no espaço. As coordenadas geográficas têm um sistema semelhante. O globo terrestre tem a forma que se aproxima de uma esfera. O Polo Norte e o Polo Sul são os pontos extremos. Quando a gente pega um globo terrestre, os polos são locais onde encaixa o suporte do globo. Você já explorou o Google Earth? É um site que a gente pode entrar e ver a representação do globo terrestre. A gente pode girar, aproximar, afastar. A gente pode observar o globo terrestre de vários ângulos. E se a gente posicionasse o Polo Norte bem no centro, a gente poderia ver a Terra como uma circunferência. Você já deve ter aprendido na aula de matemática que uma circunferência tem 360 graus, independente do seu tamanho. E olhando para a Terra desse ângulo, fica mais fácil entender por que se diz que a distância entre um ponto e outro da superfície terrestre é uma distância em graus. Por exemplo, se eu estou nesse ponto do globo terrestre e vou até esse, a distância percorrida foi de 50 graus. Você já deve ter ouvido falar que a menor distância entre um ponto e outro é uma reta. Mas nesse caso, não é possível percorrer uma distância entre um ponto e outro passando por dentro do globo terrestre. E quando a gente percorre uma distância pela superfície do globo terrestre, a distância é sempre em arco e, por isso, em graus. Um dos meridianos é usado como referência e ele recebe o nome. É o meridiano de Greenwich. Ele tem esse nome porque passa por uma cidade com o mesmo nome que fica na Inglaterra. Todas as distâncias são calculadas a partir do meridiano de Greenwich. Do lado oposto, existe o antimeridiano. Assim, a Terra é dividida em dois hemisférios, o hemisfério leste e o hemisfério oeste. A palavra oeste, em inglês, é west. Por isso, também é comum encontrar a coordenada apresentada dessa forma, com a letra W na frente. A palavra leste, em inglês, é east. E também a gente pode encontrar a coordenada escrita dessa forma, com a letra E na frente. O planeta Terra foi mostrado dessa perspectiva para você compreender melhor o que é uma distância em graus. Mas as linhas das longitudes não são raios de uma circunferência, mas sim linhas que vão do Polo Norte até o Polo Sul, vista por esse ângulo. Você imagina uma laranja e fatia essa laranja em gomos. Como que é o formato da casca da laranja, do gomo da casca da laranja? Essa representação mostra o formato do gomo da laranja, que é o mesmo do meridiano. E aqui a gente pode ver que essas linhas não são paralelas. Paralelo é quando as linhas têm sempre a mesma distância uma da outra. Não é esse o caso.
Quanto mais próximo dos polos, menor é a distância entre as linhas. E quanto mais próximo da linha do Equador, maior é a distância. Agora a gente vai entender a relação dos meridianos com os fusos horários. Você já sabe que a Terra faz um movimento de rotação e de translação. O movimento de rotação é em torno dela mesma, que define o dia e a noite. Quando a Terra é iluminada pelo Sol, aquele ponto da Terra é dia e o lado oposto é noite. A gente sabe que a Terra tem 360 graus. E a gente também sabe que o dia tem 24 horas. Se a gente dividir 360 graus por 24, nós temos 15 graus. Isso significa que o planeta tem 24 fusos horários e cada um deles tem 15 graus. Mas os horários, na realidade, não coincidem exatamente com as linhas dos fusos horários. Imagina, se uma pessoa estivesse num lugar com horário, e quando dá um passo para o lado, o horário é diferente. Que confusão ia acontecer, não é? Então é por isso que os fusos horários não seguem a linha reta dos meridianos, mas seguem as divisões das fronteiras dos estados. O Brasil tem 4 fusos horários. Um deles é válido só para a ilha de Fernando de Noronha. Bom, agora que você já entendeu o que são os meridianos e a relação com os fusos horários, vamos entender o que são os paralelos. Os paralelos são as linhas que dividem o planeta na horizontal. E como o próprio nome já diz, essas linhas sim são paralelas. Elas mantêm as mesmas distâncias entre elas, e por isso dizemos que elas são equidistantes. A linha que divide a Terra ao meio é a linha do Equador. Ela é a linha de referência dos paralelos. Os paralelos que estão acima estão a norte, e os paralelos que estão abaixo estão a sul. E nesse caso, as letras iniciais das palavras em inglês são as mesmas das palavras em português. Norte em inglês é north, e sul em inglês é south. E assim, as latitudes podem ser apresentadas com as distâncias em graus, acompanhadas das letras N ou S. Além da linha do Equador, que divide a Terra ao meio, existem outros 2 paralelos que são importantes e recebem o nome de Trópico de Capricórnio, que fica no hemisfério sul, e Trópico de Câncer, que fica no hemisfério norte. Por que esses paralelos são importantes? O eixo da Terra não é reto, ele tem uma inclinação de 23 graus. E essa inclinação faz com que ocorram os solstícios de verão e de inverno, e os equinócios. Isso significa que no verão, o Trópico de Capricórnio fica mais próximo ao Sol e recebe os raios solares em um ângulo de 90 graus. No inverno, o Trópico de Câncer que fica mais próximo ao Sol e o planeta recebe os raios solares no ângulo reto, também de 90 graus. Agora que você já entendeu o que são os paralelos meridianos, vamos ver como é possível se localizar na superfície da Terra a partir dessas linhas. O cruzamento da linha do Equador com o meridiano de Greenwich é considerado latitude 0 e longitude 0. A primeira coisa que eu tenho que ver é se meu ponto está a leste ou a oeste do meridiano de Greenwich. Depois, eu vejo se meu ponto está a norte ou a sul da linha do Equador. E depois eu vejo quantos graus de latitude e quantos graus de longitude está o meu ponto. Então, por exemplo, esse ponto está a 30 graus de latitude sul e 10 graus de longitude oeste. Esse outro ponto está a 20 graus de latitude norte e 20 graus de longitude leste. E assim, eu tenho um par de coordenadas, como num jogo de batalha naval. A diferença é que, em vez de eu ter uma combinação de letras e números, nas coordenadas geográficas, eu tenho uma combinação de latitude e longitude. Por hoje é só. Eu espero que depois dessa aula você tenha compreendido o significado dessas linhas imaginárias que envolvem o globo terrestre. Bons estudos!